Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, conversaremos sobre o ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, e seu atual regramento pela Resolução 289 de 2024, resolução essa editada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, mais conhecido por CNMP. Vamos lá. Antes de falarmos sobre o ANPP e, sobretudo, pelo juízo no cumprimento do ANPP, que essa foi a grande razão de ser dessa resolução, é muito importante que a gente recorde o que é que significa o ANPP. Quem disciplina o conteúdo do ANPP é o artigo 28A do Código de Processo Penal, que vai dizer o seguinte: não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal desde que necessário e suficiente a reprovação e prevenção do crime, mediante condições ajustadas. E é importante que você recorde, né, que para o investigado pactuar o ANPP, ele tem de estar devidamente assistido por seu advogado ou defensor. Essa é a ideia. Então, dessa resolução 289 de 2024 do CNMP, eu considero muito importante a gente dar uma lida nos parágrafos, em 2 parágrafos da motivação. O primeiro é esse aqui: considerando que o advento da Lei Federal 13.964 de 2019, na verdade é uma lei nacional, que foi mais conhecida por pacote anticrime, né? Ela ficou bem conhecida, essa lei, por esse nome, pacote anticrime. Considerando que o pacote anticrime ocasionou alterações na legislação penal e processual penal existentes, e introduziu novo regramento a diversos institutos penais e processuais penais, entre os quais se enquadra o acordo de não persecução penal. Então é muito importante que você dê uma lida nesse artigo 28A do CPP, tá certo? O terceiro considerando dessa resolução, eu reputo também muito importante. Olha só, considerando a sistemática criada pela Lei 3.964 de 2019, que, em estrita obediência ao sistema acusatório, que está a serviço, digo eu, da imparcialidade do juiz. Então, considerando que o pacote anticrime, em estrita obediência ao sistema acusatório, não mais prevê a participação do juiz no organograma da promoção de arquivamento do inquérito policial, termo circunstanciado, procedimento investigatório criminal ou peças de informação. Então, para garantir essa imparcialidade do juiz, abraçada pelo CPP, digamos que o CPP, ele robusteceu e muito a figura da imparcialidade do juiz, né? E trouxe até se você pegar, por exemplo, o terceiro A do CPP, você vai ler a figura do juiz das garantias, que, digamos, é uma releitura do processo penal à luz do artigo 5º da Constituição, tudo a serviço, teoricamente, dos direitos fundamentais individuais, né? Então é interessante, por exemplo, você dar uma olhada também no terceiro A do CPP, que vai trazer a figura do juiz das garantias e vai trazer também, digamos, a referência ao sistema penal acusatório brasileiro. E diz que o processo penal terá estrutura acusatória, proibidas a iniciativa do juiz na fase de investigação, ou seja, o juiz não pode ser investigador, e também é proibida a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. O juiz não pode ser acusador, juiz não pode ser investigador. Então, você observa que a resolução 289 de 2024 do CNMP
robustece a atuação do Ministério Público e, principalmente, ela está a serviço da observância do sistema acusatório. Que basicamente a ideia é a seguinte: juiz não pode ser investigador, juiz não pode ser acusador. Para isso, existem atores específicos, não é verdade? Essa é a ideia. Bem, agora, dessa resolução 289, é muito importante que você compreenda 2 detalhes dela, que eu vou já mostrar na norma. Que o ANPP ele vai ter 2 fases. Uma fase de negociação, em que o investigado ou indiciado deverá estar assistido pelo seu defensor para negociar as condições a serem estipuladas na avença, e haverá uma fase de cumprimento do acordo porventura pactuado, não é verdade? Aqui nós vamos ter 2 juízos muito importantes. Vamos ter o juiz do conhecimento, que homologará o ANPP, e teremos o juiz que fiscalizará a execução do ANPP. Esse segundo juiz é o juiz da vara de execuções penais. E isso você vai ver nitidamente no artigo 18C dessa resolução 289 do Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos aqui dar uma olhada logo no artigo 18C, tá certo? Olhem só. Eu vou ler e depois eu termino o vídeo de hoje com alguns comentários. Homologado o acordo pelo juiz competente, esse juiz aqui é o juiz da fase de conhecimento, o membro celebrante extrairá dos autos os arquivos necessários e iniciará a sua execução e fiscalização ou encaminhará as peças ao órgão de execução com a respectiva atribuição. No parágrafo único, a gente vai entender melhor. Olha só. Se as condições estipuladas no acordo consistirem em obrigações que podem ser cumpridas instantaneamente, aí não faz sentido a formação de um processo de execução, não é verdade? Então, aí a resolução vai dizer: não se mostra necessário o ajuizamento de ação de execução perante a vara de execuções penais, podendo as obrigações serem cumpridas perante o órgão jurisdicional responsável pela homologação do acordo, desde que exista a concordância deste, que ficará responsável pela posterior declaração da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral do acordado. Beleza. Agora, se as condições estipuladas no acordo consistirem em obrigações que deverão ser cumpridas posteriormente à celebração do acordo, aí há que se remeter esse acervo para o juízo da execução penal, que será ele o fiscalizador, digamos assim, tá certo? Esse é o espírito da resolução 289 de 2024, que alterou a resolução 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, tá certo? Porque havia uma divergência doutrinária. Quem seria esse juiz competente para, após a celebração do acordo, fiscalizar seu cumprimento, decidir sobre questões incidentes e até mesmo declarar a extinção da punibilidade? Seria o juízo do conhecimento ou o juízo da execução penal? Eu acho que agora ficou bastante claro, que se houver condições estipuladas que deverão ser cumpridas posteriormente à avença, aí sim é necessário o ajuizamento de ação de execução na vara de execuções penais. Será o juízo da execução o responsável a partir de então, para verificar a efetividade dessa avença. Bem, e aqui eu trago um exemplo do estado de São Paulo, que, digamos assim, tem normativas específicas sobre o ANPP no âmbito do estado de São Paulo. Eu trago um exemplo do que se passa lá.
Se a única cláusula do acordo for a reparação integral e imediata do dano, o próprio juiz do conhecimento será o responsável pelo exame da extinção da punibilidade, se se o agente cumprir integralmente as cláusulas do acordo, sem necessidade de formação dos autos de execução. E nesse aspecto, a meu ver, o Estado de São Paulo observa o parágrafo único do artigo 18C da Resolução 289 de 2024 do Conselho Nacional do Ministério Público. Tá certo? Repito, não havendo cláusulas instantâneas nessa avença, nesse negócio jurídico, né? Porque essa avença vai ter a natureza de um negócio jurídico, que é celebrado entre o investigado, assistido pelo seu defensor e pelo Ministério Público. Ou seja, se houver condições a serem cumpridas a posteriori à avença, ou seja, se houver o cumprimento de condições que se projetam no tempo, a competência, eu acho que está clara, que será do juiz da execução penal. Não é verdade? É isso aí. Esse conteúdo é muito importante, viu, para quem for prestar concurso para carreiras jurídicas que cobrem em profundidade conteúdos como direito penal e processo penal. Espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil. Gratidão por sua audiência. Até o próximo vídeo.